pela Faculdade Pitágoras. Então vou falar para vocês primeiro o conceito de postura. O que é a postura? É o posicionamento dos segmentos corporais no espaço. E para manter essa postura, dos segmentos corporais no espaço, é preciso que haja um equilíbrio, uma interação entre sistemas nervoso, central e periférico, e os músculos, e também as articulações. Assim se mantém a postura. Há uma dificuldade de se manter a postura só pela posição de pé, a posição bípede, Isso já é um dificultador para a postura, porque é contra a gravidade. Então já é difícil manter a própria postura de pé. E outras questões vão interferir na nossa postura e no nosso dia a dia, que vão trazer a má postura. E o que gera a má postura? O que gera a má postura são os vícios posturais. Esses vícios posturais, eles são adquiridos ao longo dos anos, E o que causa essa má postura? Geralmente é uma sobrecarga no trabalho, ou nas atividades de vida diária. Essa sobrecarga é uma carga além do limite tolerado pela massa corporal, pela constituição, que a gente tem. Então isso gera a sobrecarga, e essa sobrecarga vai gerando os vícios posturais. É comum a gente ouvir a pessoa dizer assim: eu não consigo sentar retinho, eu sinto dor, porque ela já está em vício postural, ela já não consegue posicionar o corpo dela da maneira que o corpo se ajuste melhor. E também, como eu disse, manter uma postura ajustada, adequada, não é fácil, não é tarefa fácil, a gente não consegue isso assim da noite para o dia. Uma vez que você já adquiriu vícios posturais, você tem que trabalhar o seu corpo, ganhando consciência corporal, ganhando essa consciência corporal, ganhando a informação de como seu corpo funciona. É preciso uma série de coisas para poder melhorar a nossa postura. Não é só sentar retinho na cadeira, não vai fazer sua postura melhorar. É um conjunto de ações, é um conjunto de atividades, que vai fazer essa postura melhorar. E tem fatores que vão influenciar essa postura. E que fatores são esses? São fatores que são extrínsecos, estão fora do nosso corpo, como por exemplo a idade, o sexo, a etnia, a condição de vida. Isso vai influenciar também a postura. E as condições que são às vezes intrínsecas, que podem ser doenças, condições clínicas, e isso vai influenciar também a postura. Se a pessoa, por exemplo, tem uma doença neurológica, a postura dela vai ser afetada. E a gente tem condições de melhorar isso, com atividades como Pilates, por exemplo. E em consequência da má postura, o que a gente pode ter ao longo da vida aí? A gente pode ter degeneração articular, encurtamento muscular. Esse encurtamento pode levar a pontos gatilhos, que são aqueles pontos dolorosos, aquele lugar no músculo que muitas vezes fica insistindo em doer. A gente pode ter também a dor crônica, que são as lombalgias, as cervicalgias, as dores na lombar, na cervical. A gente pode ter a deformidade na coluna. Essa deformidade pode ser vista na parte posterior e na parte lateral. Então você vê as deformidades assim, começa a gerar, aqui é uma figura que vocês vão ver mais assim, uma vista lateral, mas a gente avalia também na vista anterior e na vista posterior. Vocês podem perceber aqui que é um eixo, que faz o alinhamento do nosso corpo, uma linha reta, e você vê que tem alinhamento de todos os segmentos, cabeça, ombros, tronco, quadril, joelhos e pés. E aí começam as alterações, que está aqui, a cabeça anteriorizada vai levar uma hiperlordose aqui da região cervical, uma curvatura acentuada aqui na região torácica, que vai ser uma hipercifose, uma curvatura acentuada na região da lombar, que vai ser uma hiperlordose, e uma retroversão aqui do quadril, o quadril projetado para dentro. Então o que a gente tem que pensar aqui? Que a lordose, a cifose, são curvaturas normais. O que é anormal, a anormalidade, a deformidade da coluna é o aumento dessas curvas ou a retificação dessas curvas. E a gente também, na vista posterior, como eu disse para vocês, avaliando de costas, a gente tem a escoliose, que é aquela deformação que pode ser em S, pode ser em C, pode ser em um segmento da coluna ou em mais de um segmento da coluna. Isso são as alterações posturais, de uma forma geral. Claro que tem outras, mas essa é de forma geral. A gente pode melhorar isso aí, a Ju vai dar as dicas aí mais pra frente, e a gente tem que entender que para que a nossa postura esteja melhor, seja melhorada, é preciso ter o ajuste postural.
Mas como que é ajuste postural? Ajuste postural é feito quando tem a interação perfeita entre os sistemas nervoso central, periférico, articulações, músculos, né? E as respostas adequadas aos estímulos sensoriais. Para isso tem um conjunto, né, no nosso corpo que trabalha de forma, vamos dizer, sinérgica, para que essa postura seja ajustada, né? É o conjunto de escápulas, o conjunto do tronco, de isquios, tuberosidade isquiática e a região plantar dos pés, porque em todas essas regiões nós temos receptores, né? No outro vídeo a gente fala sobre esses ajustes, como que isso melhora. A gente tem receptores e esses receptores, eles são capazes de dar uma informação sensorial ou um input, né, para o cérebro, que a gente consegue retornar essa informação e melhorar essa postura. Mas é assim automático? Não. É preciso que você tenha consciência corporal, é preciso que você tenha os comandos para essa consciência corporal através do quê? De atividades físicas, através de exercícios, através de informações sensoriais, seja ela por estímulos visuais, a Ju vai falar isso mais para frente, ou seja ela por consciência corporal da ativação de músculos, que são importantes, principalmente músculos de abdômen, de coluna, que são músculos mais profundos, não só os músculos externos, né? Como eu disse aí, o tronco é importante no ajuste postural. E a gente tem naturalmente no tronco, né, músculos que fazem essa função de ajustar, uma vez que a gente aprenda a ativar esses músculos. Se a gente não aprender a ativar os músculos, a gente não vai ter como ajustar a postura, estabilizar uma coluna, se a gente não tem conhecimento desse mecanismo. Quando a gente senta também, né, retinho, né, nos isquios ou na tuberosidade isquiática, a gente também ajusta essa postura, dá essa informação sensorial para ter melhora dessa postura, né? E como eu disse, as sobrecargas aí no trabalho, né, sentar muito tempo, ficar de pé muito tempo, isso gera a má postura, isso gera os vícios posturais. Então, é preciso ter correções nisso aí, é preciso ter a questão da ergonomia, como que ela está sendo aplicada no trabalho, se ela está sendo aplicada, se ela não está sendo aplicada. E a gente precisa lembrar que as nossas posições, ela não é uma posição só para manter postura, né? Ela é mais de uma posição, a postura tem mais de uma posição. É a posição quando a gente está sentado e quando a gente está de pé, é uma postura estática. E a nossa postura também ela é dinâmica, quando a gente está em movimento. Então, é preciso uma avaliação da postura em todas as formas, né? Dinâmica, estática. Não adianta eu olhar uma pessoa e falar que ela está ruim só enquanto ela está parada, enquanto ela está sentada. Eu tenho que ver ela também se movendo, porque às vezes o ajuste precisa ser feito no movimento. E o nosso corpo ele não se move em uma direção só, de uma forma só. Ele se move em vários planos e eixos, né? A Ju vai falar isso aí para frente. Do crescimento axial, do ajuste postural em si, né, da questão da ativação da musculatura, de como que você pode ter estímulos para melhorar isso. Então a gente precisa ter essa avaliação completa, ter a aquisição dessa informação do ajuste postural completa. E isso mediante uma avaliação com um profissional habilitado. Então a gente não pode simplesmente pensar na postura como eu sento e ponho minhas costas retinho. A postura, ela bem estudada, ela bem adquirida, uma consciência boa, ela é funcional. Ela não é só a questão da estética, ela não é só a questão de sentar reto, sentar de maneira adequada, ou se posicionar de maneira adequada de frente ao seu computador. Ela também é funcional, é uma questão de saúde, né? Isso vai implicar na sua saúde num todo, né? Se você pensar bem, a má postura, ela interfere até no funcionamento dos sistemas, né? Dos órgãos e sistemas. Se você tem um fechamento aqui da sua postura, porque você fica o tempo todo encurvado, fechado, você pode ter um comprometimento aí respiratório, um comprometimento gastrointestinal, você pode gerar aí uma constipação intestinal, você pode gerar aí até uma gastrite, uma hérnia, porque você diminui o espaço de movimentação das vísceras, dos órgãos. Então, a postura é importante, que você abre o espaço entre... Se eu estou aqui, eu estou fechando costelas, estou fechando aqui junto com as cristas ilíacas, né? A bacia. Então, se eu faço isso, eu já aumento, eu já dou espaço aqui para as minhas vísceras, eu já melhoro a questão da minha expansão pulmonar, para o ar entrar e sair do meu pulmão e eu expandir essa caixa torácica. Se eu estou fechada aqui, ela tem dificuldade de fazer esse movimento. O pulmão vai fazer, mas é com mais dificuldade. Se eu abro, eu facilito isso, né? Que vai entrar também a questão da respiração diafragmática. A Ju vai falar isso mais pra frente, nas dicas aí de como melhorar a sua postura, de como ajustar a postura. Então, eu acho que num conceito geral, né? Além da postura,
a gente tem que pensar na saúde. Por que que é importante manter essa postura? Por que que é importante a gente ativar a musculatura profunda? Por que que é importante a gente ter uma postura boa, né? Não é pela questão somente estética, é bom também, né? Se a gente tiver essa questão estética na gente, é bom, vai ser um benefício, mas o benefício maior é a saúde da sua coluna, evitar as deformidades, evitar os desgastes ósseos, evitar as erosões ósseas, né? Isso com o passar do tempo acontece, mas se a gente já começa a trabalhar isso desde cedo, a propensão de ter isso é muito menor. Você vai ter isso numa escala muito mais reduzida. Ou, quem sabe, nem vai ter, né? Vai adiar isso por muito tempo. Então, é importantíssimo trabalhar a postura, é importantíssimo ter uma postura adequada. E pensar que se há fatores que influenciam extrinsecamente, também há os que influenciam, né, intrinsecamente, a questão comportamental, psicológica também interfere. Então é importante tratar a postura num todo, não só, né, na questão do movimento, na questão da atividade, mas é preciso também pensar em outros contextos. Se for o caso, né, um tratamento psicológico, um atendimento mais amplo, porque muitas vezes está implicado outras coisas na postura que não só a falta de ativação muscular, não só a falta de ajuste postural, não só uma doença que acomete essa postura, né, um problema aí na coluna que vem acometendo a postura dessa pessoa, uma doença neurológica que vem acometendo essa postura, né. Se houver uma pessoa saudável e ela tiver uma má postura e trabalha atividades, tem que ver se há outras questões. E é o caso, talvez, de um tratamento multidisciplinar. Mas, em suma, a questão é, uma boa postura reflete numa boa saúde, reflete também numa questão de você ser funcional, de você estar bem o tempo todo para executar suas tarefas de vida diária, executar o seu trabalho da maneira mais adequada, sem chegar ao final do dia com tanta dor, com tanta rigidez, né? E melhorar a sua vida num todo. Bom, basicamente são essas as informações que eu tenho para passar para vocês, reduzindo aqui um pouquinho o vídeo, e a Ju vai passar para vocês agora as dicas, né, sobre como melhorar, sobre como estimular a sua postura a ficar melhor, e espero que contribua aí para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta do Estúdio em Lotus, sou formada pela UFVJM em Diamantina e pós-graduada pelas Ciências Médicas em Fisioterapia Ortopédica e Desportiva. E no dia 30/6, eu e a Renata Oliveira, nossa fisioterapeuta também do estúdio, nós fizemos uma live falando sobre postura. Então, primeiro, observa como que está a sua postura. Segundo, eu vou pedir vocês para levantar, eu vou virar aqui um pouquinho a tela do meu telefone, ó, para a gente fazer um exercício de consciência, tá? Trazer a consciência de uma boa postura é o meu objetivo com a live, com esse vídeo, tá? Então, eu vou trazer essa consciência de uma boa postura para vocês, ensinando o que seria um alinhamento, um alongamento axial, um alinhamento axial, tá? Então, olha só, pessoal, primeira coisa, vocês vão encostar na parede, tá? E a gente tem que pensar o seguinte, uma postura ideal é aquela que as curvaturas da coluna estão mantidas, tá? Nós temos, né, as lordoses e as cifoses fisiológicas do nosso corpo. Então, quais são as lordoses? Ó, eu tenho a lordose cervical, eu tenho a cifose torácica e eu tenho a lordose lombar, tá? Então, uma postura ideal é quando você mantém, né, num alinhamento essas curvaturas. Então, vou pedir para vocês encostar na parede. E aí, o que tem que estar encostado de fato na parede? A cabeça. Aqui, por conta da curvatura lordótica da cervical, ó, ela não apoia. Então, aqui não tem que estar apoiado. A cifose, devido à curvatura da cifose torácica, ela tem que estar apoiada, tá? Aqui, ó, o ombro abre, né? E a lordose lombar, a lombar também não tem que estar apoiada na parede, por causa da lordose. O que tem que estar apoiado é o bumbum. Beleza? Então, olha só, tá tudo aqui encostadinho, ó, a minha cabeça, a minha coluna torácica, o meu bumbum, talvez a panturrilha, de quem conseguir também é legal. Vira a palma da mão para frente
E olha só, como se tivesse aqui, ó, na cabeça, olha só, um eixo te puxando para cima. E aí você vai sentir, ó, a sua coluna bem alinhada, o peito bem aberto, né, de forma ideal. Então esse aqui é o nosso alongamento axial, tá? Uma postura interessante é essa daqui. Não a cabeça aqui para frente, ok? Nem, ó, uma hipercifose, então um aumento dessa curvatura, uma hiperlordose, um aumento dessa curvatura. Vocês vão ver que assim, quando faz uma hipercifose, ó, geralmente a hipercifose ela vem acompanhada de uma retificação da lombar. E aí você fica como se fosse com a coluna toda apoiada, o que é errado. E aqui, olha só, o ombro para frente. A cabeça geralmente acompanha aqui também, ou então ela faz uma retificação. Aí pode ser que até a cervical apoie, então tá errado. Beleza? Então, ó, esse exercício ele traz para nós muito dessa consciência desse alongamento axial. Beleza? Mas vocês podem perceber que não é nada fácil ficar nessa postura. Então, o que a gente tem que pensar em questão de manutenção da postura? O que é necessário? Um eixo forte, né? Um eixo, quando eu falo de eixo forte, eu falo de centro, tá? O centro de força, né? Que a gente costuma trabalhar muito no Pilates. Eu preciso dele com uma força legal para ele conseguir manter a sua postura de uma forma mais suave, né? Sem gastar muita energia, tá? Porque tudo no nosso corpo, ele tem que funcionar com... Na verdade, o nosso corpo, ele foi feito com esse objetivo. O mínimo gasto energético que o corpo consegue para fazer as funções, né, diárias, é o ideal. Então, assim, uma postura ideal, ela vai gerar menos gasto energético, que é o que o corpo precisa, né? Para funcionar de uma forma legal, sem dor, sem gerar lesões, né? Sem desgastes, enfim. Então a gente tem que pensar sempre no equilíbrio do corpo para conseguir ter esse mínimo de gasto energético possível para ter as funções, tá? Então o centro de força, ele tem que ser levado muito em consideração. Quando seu professor, né, seu fisioterapeuta virar e falar, contrai o centro de força, dê importância para isso, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá, ó, eu falei sobre equilíbrio, né, do corpo. Então o que a gente precisa? A gente precisa de muitas coisas, olha só, fortalecimento da musculatura, tem algumas musculaturas mais importantes, mas o fortalecimento global do corpo também é importante. Mobilidade, a gente precisa também que o corpo seja maleável, tá? Porque um corpo rígido não é legal, ele não vai se movimentar legal, ele vai gerar compensações. Então, assim, um corpo maleável, as mobilizações em extensão, né? Quando a gente joga para trás ou então vai para frente, rotação, tá? E todos esses movimentos eu preciso que o corpo seja capaz de fazer de uma forma confortável, né? Consciente, beleza? Flexibilidade, eu preciso de um corpo mais alongado, porque também um músculo encurtado, ele gera limitações naquela articulação. Então, isso acaba travando algumas posturas, né? Fica difícil, às vezes, de se alinhar por conta de um músculo que está encurtado, puxando no sentido oposto. Vamos dizer assim, né? Mas isso tem que ser avaliado para ver se o seu caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, a gente tem que ver o que é necessário equilibrar no seu caso para conseguir manter uma postura legal. Eu tô falando aqui de uma forma mais generalizada, beleza? E, pessoal, muito importante a estabilidade, estabilização central do corpo. Então, assim, nós precisamos de todos esses componentes, né? Fortalecimento, mobilidade, flexibilidade e estabilidade em equilíbrio no corpo para que ele consiga trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Sem gerar compensações, sem gerar sobrecargas, gastando o mínimo de energia possível para viver. Então, olha só, vamos começar então a entrar um pouquinho no fortalecimento. Eu preciso muito de um fortalecimento das musculaturas da cintura escapular, que são as musculaturas entre, aqui ó, vou mostrar a imagem para vocês,
entre as escápulas. Então, a gente tem aqui, ó, o trapézio superior, que é esse músculo aqui, parece um triângulo, né? Esse trapézio superior, trapézio médio e o trapézio inferior aqui embaixo, olha só. Então, todos esses 3 componentes aqui do trapézio, a gente precisa trabalhar para que ele consiga manter uma estabilidade do corpo legal, puxar aqui, ó, os ombros para trás, né, e conseguir manter essa postura. Muitas vezes, né, quando a gente tem dor, tensão, muitas vezes é a musculatura fraca tentando manter uma postura ideal. Então, a gente precisa de um fortalecimento dessa musculatura para que ela consiga manter, né? Ó, o músculo grande dorsal, que é esse grandão aqui, pessoal, olha só, super importante também o trabalho dele, tá? Pra gente conseguir manter aí uma postura ideal também. Vocês conseguem perceber que ele é um músculo vasto, né? Um músculo grande. Então, ele tem grande poder de estabilização, tá? E de mobilização também, muito em cadeia cruzada. Ele trabalha muito em movimentos funcionais. Então, a gente precisa fortalecer esse músculo, tá? E alongar também, tá, pessoal? Todos esses músculos também, eles devem ser alongados, tá? Fortalecidos, avaliados, né? Para ver a real necessidade do que ele precisa, né? O diafragma, eu não tô com uma imagem dele aqui, mas o diafragma é muito importante a gente ter um fortalecimento dele. Então, pessoal, quando eu falo em fortalecimento diafragmático, vamos pensar na respiração, fazendo ela em toda a sua amplitude. Hoje a gente está com a mania de respirar muito curtinho, né? Então, não é legal isso. Vamos tentar respirar pelo menos algumas vezes ao dia, numa amplitude global, né, do diafragma. Você inspira, abrindo as costelas, né, como eu falei na primeira live, né? Abrindo as costelas e expira todo o ar do pulmão. Então, inspira e tira depois todo o ar do pulmão, tá? Isso é muito importante, a gente dá importância para a respiração, porque é uma coisa que a gente faz sem perceber, de forma inconsciente. Mas trabalhar ela também de forma consciente é muito importante, beleza? Então, assim, e esse músculo, ele é importantíssimo para a estabilidade do corpo. Ele é um músculo central, né? Um músculo grande. Então, assim, nós precisamos que ele trabalhe em toda a sua incursão para que o corpo consiga, né, se reequilibrar aí nesse sentido, tá? De toda a incursão diafragmática é importante fazer, tá? Aí tem alguns fortalecimentos mais específicos que eu não vou entrar agora, né? De exercícios respiratórios e tudo, mas só de você respirar de forma consciente já é bem legal, tá? Outra musculatura bem importante é o abdômen, né? Nós precisamos trabalhar o abdômen em todos os planos, não é só aquele abdominalzinho aqui não, ó. Beleza? Eu preciso do abdômen oblíquo, né? As rotações. A gente tem que sempre pensar, pessoal, que olha só, a nossa funcionalidade, ela trabalha não em um plano único, né? A gente trabalha em planos rotacionais. Então, é muito importante, né, a gente ter essa mobilidade e é muito importante a gente trabalhar o abdômen também nesse sentido, beleza? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o transverso do abdômen, vou mostrar uma imagem bem legal. E o transverso do abdômen é um músculo de estabilização, assim, maravilhoso. Ele tem que ter força para conseguir estabilizar essa postura, tá? Então, ó, falei aí, tem os romboides, né, que são as musculaturas mais profundas, os redondos, tem várias musculaturas, né? Não vou entrar muito agora aqui, falar um pouquinho mais dos mais conhecidos, mas esses são os mais importantes. Tem um que é também importantíssimo, que às vezes a gente não dá importância e tem que dar importância, tá? O períneo. Pessoal, vocês sabem quem que é o períneo? É a musculatura do assoalho pélvico. É aquela musculatura que segura os órgãos na base do tronco, tá? Então, a gente tem que pensar que essa musculatura tá sob pressão o tempo todo ali na vida, né? Durante a vida, segurando os órgãos. Então, esse músculo, como ele tá sob pressão, a gente tem que fortalecer ele para ele aguentar isso.
Senão chega uma hora que ele vai ficando fraco e aí ele não consegue segurar. Vocês já devem ter ouvido falar aí de bexiga caída, né? É muito por conta disso, é o prolapso da bexiga, né? Então, essa musculatura é muito importante. Olha só, e como que a gente contrai essa musculatura? Eu vou pedir para vocês, como se vocês tivessem doido aí para ir no banheiro, mas não tem banheiro, fazer xixi, tá? E aí você vai segurar esse xixi, prende o xixi aí para mim e observa se você sente uma contração que vem aqui, ó, de baixo para cima. Vocês conseguem perceber? Pessoal, uma coisa importante é que homem também tem períneo, tá? Surgiu essa dúvida aí. Não é só mulher que tem períneo, não. Viu? Homem também tem períneo e também tem que trabalhar essa musculatura. Então, você que tá aí assistindo esse vídeo, ó, contrai, segura o seu xixi e observa, tá? Se essa contração é de baixo para cima. Eu preciso disso. Se você não estiver fazendo uma contração de baixo para cima, não tá sendo contraído. Beleza? Muito bem, então esse é o períneo, preciso dele, preciso de diafragma, abdômen, né? A região trapézio, cintura escapular, beleza? Então, fortalecimento desse. A mobilidade, como eu disse, né? Nós precisamos tanto da cervical, quanto da torácica, quanto da lombar. A gente precisa trabalhar essa mobilidade, tá? Muita mobilidade de extensão para abrir bem essa postura, alongando cadeia anterior, tá? Que é o próximo, né? Que é a flexibilidade. Flexibilidade, geralmente, o peitoral encurtado, ele puxa, olha só, a coluna fazendo uma hipercifose. Então, geralmente, quem tem essa hipercifose tem o peitoral mais encurtado, a gente tem que alongar. O abdômen, vocês já pensaram no abdômen, em alongar abdômen? É importantíssimo alongar abdômen, a gente só pensa no fortalecimento dele, né? Mas não. Ele também tem que ser mobilizado, ele também tem que ser alongado, tá? O alongamento da cadeia anterior é muito importante para a manutenção dessa postura. E estabilidade, que agora eu vou mostrar para vocês a imagem aqui de dois músculos super interessantes, que são os multífidos e o transverso. Então, olha só, pessoal, esse daqui, ó, é o músculo transverso do abdômen. Olha, que legal que ele é, né? Esse músculo aqui é importantíssimo, né? Para a estabilidade do corpo. Se vocês observarem bem, as fibras dele, olha, elas ficam na horizontal. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando você contrai essa musculatura, ela faz aqui, ó, um fechamento, né? É como se fosse uma cinta. Ok? Teve essa pergunta na live, que a cinta a gente não recomenda tanto, né? Por questões funcionais, porque ela funciona como passivo. Depois que você tira, ela vai te dar uma propriocepção, né? Uma ideia de uma boa postura. Ela vai te ajudar nisso. Mas se você tira a cinta, você desaba. Então, a gente precisa trabalhar a musculatura de forma ativa para essa musculatura fazer o papel da cinta. Ok? Isso é muito importante, né? Mas a cinta ela pode ser utilizada nesse sentido, como uma ajuda de consciência e não como um trabalho. Isso aí diário vai acabar enfraquecendo ainda mais o seu abdômen, tá? Então, vocês viram as fibras do transverso? Ele fecha, né? Como se tivesse, ó, estabilizando mesmo o corpo. Ele é um músculo de estabilização. É um músculo profundo que a gente ativa ele na prancha. Principalmente, tá? Tem outros exercícios, claro, que a gente consegue ativar, mas a prancha é um ótimo exercício que ativa o transverso do abdômen. Além disso, quando o transverso ele ativa, ele contrai, a coluna, ela sofre ali uma descompressão. Então, isso é muito bom também para a coluna, porque se a gente pensar, né, ela tá sob pressão também o tempo todo do corpo, né? E quando o transverso ativa, ele descomprime isso, ele alivia um pouquinho aquelas tensões. Bem interessante. Agora eu vou abrir aqui para vocês o multífido. Olha, os multífidos. Olha que imagem maravilhosa essa daqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar, né? Consegue. Olha só esse músculo, pessoal. Que legal. Ele vem desde lá de cima até aqui embaixo. Olha só na coluna. Adjacente aqui em todos os processos transversos. Olha só, bilateral. Super legal, né?
E esses músculos, eles também são estabilizadores, são musculaturas profundas, difíceis de trabalhar, mas a gente consegue trabalhar com pranchas, tá? Prancha lateral, até a prancha frontal mesmo também ativa ele para estabilizar a coluna. Então é muito importante fazer a prancha. Bom, então é isso, falei aí da estabilização do transverso, né? Dos multífidos. E agora eu vou mostrar para vocês as imagens das posturas funcionais. Antes, só uma lembrança aqui, falando sobre os pés, a importância dos pés para a estabilidade da postura. Pessoal, o pé, a gente tem que pensar que é a base do corpo. E a função primária do pé é estabilidade. Então, pensa só um pé que às vezes não está trabalhando legal. Vamos falar assim, né? Às vezes por conta de postura, tem ali uma pronação, uma supinação, né? Ou alguma dor, tá? Então, só de você estar assim, às vezes andando, né? Com aquela postura antálgica, né? Limitando o passo, aquilo ali já te deixa, né? Um pouco mais susceptível a algumas dores no corpo, porque a postura não vai ficar legal diante disso. Então, cuidar dos pés é muito importante. Tá? Quando você for fazer um exercício de pé, fixa o pé no chão, dá estabilidade para o seu corpo trabalhar de uma forma legal. Então, olhar para o pé é muito importante, perceber a posição, né? E sentir e deixar ele ali alinhado e firme, né? O pé ele tem que dar estabilidade, pensem nisso, tá bom? E ele tem também alguns mecanorreceptores que a gente fala, né? Que é receptores de pressão, né? De tato, que dão para o seu corpo a consciência, a informação em que posição está o seu corpo em relação a você mesmo. Então, por exemplo, eu tô assim, ó, né? Como que eu vou perceber que eu tô assim? Eu tô acionando lá no meu cérebro, né? Essa, ó, de crescer. Então, é a posição que o seu corpo está, né? Em relação a você mesmo, tá? Isso é muito importante. São os mecanorreceptores e no pé tem muito. E também em relação à informação que o seu corpo está em relação ao ambiente. Então, assim, a gente chama de propriocepção, tá? É essa informação aí do corpo, né? Em relação ao posicionamento no espaço, né? Ou em relação ao seu próprio corpo, tá? Então, vamos dar importância aos pés. Agora, vamos lá às imagens funcionais. Então, pessoal, olha só, posturas funcionais é o seguinte. O que a mocinha tá fazendo aqui? Ela tá pegando um objeto pesado no chão. Isso aqui que ela tá fazendo, ó, é errado, porque olha a sobrecarga que ela tá gerando nessa coluna. Então, a gente tem que pensar em não inflexionar o tronco, dobrar o tronco para frente, e sim usar os joelhos. Olha só, ela tá fazendo aqui, ó, um agachamento, tá? Esse aqui é um agachamento a fundo. E na próxima imagem, olha lá, tem o agachamento normal que a gente está acostumado. Pode ser feito assim, mas nunca a curvatura da coluna, tá? Ou daquela outra forma no agachamento a fundo. Aqui, ó, carregando a sacola depois da compra. Vamos dividir, pessoal, essas compras entre os lados, para não gerar uma sobrecarga de um lado só. Tá? Então, olha só, isso aqui não é legal. Sempre distribuir a carga dos dois lados é o ideal. Aqui, ó, a bolsa, né? As mulheres aí de plantão que carregam bolsas pesadas. O que é legal? Você fazer uma rotatividade desse lado. Então, carrega a bolsa de um lado, carrega do outro. Ou então, se você for carregar algo muito pesado, pega uma mochila. Porque aí a descarga de peso ela vai ficar por igual dos dois lados. Isso também é importante, né? São posturas funcionais. Adoro essa imagem, pessoal, porque hoje, né? A gente vê, ó, muito isso daqui, os pais carregando o neném e gerando muita dor na lombar. E olha só o eixo dessa mocinha aqui, como é que tá? Quando ela tá carregando o bebê dela, olha, ela joga o bumbum pra frente e o tronco pra trás. O eixo mudou completamente, tá vendo? Então, olha aqui o eixo dessa, olha que beleza. Então, tá retinho, o corpo tá distribuindo bem as cargas, não tá sobrecarregando nenhuma articulação, né? Então, vamos prestar atenção para isso aqui, ó, não façam isso, tá? Tentem, ó, contrai o abdômen, ergue a postura e deixa o corpo ereto, beleza? Mantendo as curvaturas, né, fisiológicas, que foi aquilo que a gente comentou no princípio.
Aqui, olha só, a mocinha aqui tá picando algumas legumes e tal. Ela tava em pé e a mesa dela muito baixa. Por que não puxar uma cadeira e assentar, né? Pra que manter esse tronco em flexão? Isso aqui, ó, alguém tem que segurar essa flexão do tronco. Quem segura é a musculatura das costas. Aí começa a sentir a lombar. Então, se possível, assenta. Para dormir, pessoal, olha só. Aqui essa mocinha não tá na postura tão ideal, tá? Mas só representando aqui para vocês. Isso aqui é péssimo porque gera uma rotação cervical muito grande e uma sobrecarga na lombar também muito grande. Então, assim, dormir de barriga para baixo não é recomendado. O ideal é dormir de lado. Aqui tá faltando um travesseirinho entre os joelhos, tá? Para ficar bem alinhado. Com um travesseiro que preencha todo o seu pescoço, ok? O travesseiro ele não pode ser baixo demais, nem alto demais. Porque quando o travesseiro é alto demais, seu pescoço fica assim. Quando ele é baixo demais, o pescoço fica assim. Então, não é legal. Ele tem que estar neutro. Beleza? Então, um travesseiro ideal. Também, o travesseiro entre os joelhos não pode ser muito grande, tá? E se posicionar. Uma coisa legal, uma dica legal é perceber o seu corpo antes de pegar no sono. Antes de eu formar em fisioterapia, eu, tipo assim, dormia totalmente travada. Eu fui descobrir isso depois que eu comecei a fazer o curso e a atentar um pouquinho mais para o meu corpo. Então, eu percebi que eu dormia toda travada. Então, assim, acredito muito que muitas pessoas fazem isso. Então, assim, antes de você pegar no sono, observe o seu corpo, tá? E percebe se tem ali alguma musculatura tensa, relaxa, né? Posiciona bem o seu pescoço, posiciona bem o seu corpo, fica confortável. Você vai dormir muito melhor, pode ter certeza disso. Passando roupa. Aqui, a mocinha tá com a mesa de passar roupa muito baixa, tá? Então, não é o ideal. Aqui ela até aumentou. Mas o que você pode fazer, né? O ideal é o cotovelo tá um pouco mais dobrado, tá vendo? O ângulo aqui tá maior, né? O que você pode fazer aqui? Colocar uma caixa de sapato também, tá? E alternar um pé sobre a caixa de sapato e depois o outro pé. Então, você vai alternando isso, tá? Ou subir também se ela for muito baixa, eleva um pouquinho. Isso também é interessante, mas nunca ficar com aquela flexão do tronco. Essa flexão do tronco, tá? Porque isso aqui é muito prejudicial para a lombar. Postura mantida. Aqui, ó, caracteriza a pessoa colocando no varal, né? Hoje em dia já tem a possibilidade de varal que desce para evitar essa elevação do braço, né? Acima do nível da cabeça. Porque isso aqui, ó, gera muito impacto no ombro. Então, assim, para quem tem dor no ombro, é péssimo, não faça, né? Até para uma avaliação e tudo mais. Mas isso acaba gerando muita sobrecarga, tá? De você elevar alguma coisa acima da cabeça. Então, gera sobrecarga. E às vezes faz uma hiperextensão, dá um mau jeito. Então, evita. Aqui no carro, olha só, a pessoa tá sentada sem encosto. Então, não é o ideal, tem que estar encostadinha, né? Essa imagem não tá muito legal, porque aqui o joelho tá esticado, a gente não dirige assim, né? Mas, o que quis representar aqui é muito esse encosto. Uma dica legal é colocar nesse encosto, ó, aqui embaixo na lombar, um rolinho de toalha. Você vai fazer um rolinho de toalha e vai colocar lá na lombar, que ele vai ajudar a manter a curvatura fisiológica da coluna. E isso ajuda muito para você que fica aí muito tempo no trânsito ou viaja muito. Isso aqui é muito importante, olha só. Aqui, pessoal, o que está representando? Ó, quanto maior o grau de flexão da cabeça, né, que é justamente a postura que a gente fica, ó, olhando no telefone, quanto maior o grau de flexão da cabeça, maior o peso da cabeça. Então, imagina o peso que o trapézio, essa musculatura posterior tem que fazer para segurar essa cabeça que está olhando para baixo. Então, não é para fazer isso, tá? Vamos deixar aqui, ó, o celular mais ao nível dos olhos, apoia, né, o seu cotovelo, evita ficar muito tempo em flexão da cervical. Isso gera muita fadiga nessa musculatura, porque a cabeça pesa demais. Pessoal, uma dica legal é vocês colocarem um lembretezinho no seu computador ou no seu celular.
Pode ser uma bolinha adesiva, coloridinha, que aí toda hora que você olhar para ela, você vai pensar, ela vai te chamar a atenção para a postura. Então, assim, coloca lá a bolinha no computador, no celular, e aí você vai, sempre que você olhar para a bolinha, você vai ter essa percepção. Mas a bolinha vai chegar um momento que ela não vai mais ter função, porque você já acionou essa consciência lá dentro, no seu cérebro. E isso é importante, esse é o objetivo, tá? De trazer essa consciência para você. Beleza? Pessoal, então por hoje é só. Caso vocês tenham alguma pergunta, né, que queiram fazer, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, viu? E que seja muito útil aí. A gente está à disposição para qualquer informação, qualquer pergunta, tá? Um abraço, obrigada!